Olá, bem-vindos ao Memórias à União, que neste domingo tem o prazer de receber Geovaldo Carvalho, que foi diretor técnico da União duas vezes e duas vezes de mandato cheio, entendeu? Ele cumpriu os 4 anos no primeiro e no segundo ele era diretor técnico quando Cássio Cunha Lima foi cassado e aí houve a mudança de governo. Geovaldo está aqui com a gente e tem muitas histórias com a União. Geovaldo, como é que começou essa sua história com a União? A minha história com a União começou em 91, no governo Ronaldo Cunha Lima, que a convite dele, eu era na época era superintendente do Diário de Borborema, jornal de Campina Grande. Dos associados, né? Integrava os diários associados. E eu deixei a superintendência e desci como um desafio para ser diretor técnico da União naquela época. Em 86, o Tarcísio Buriti tinha me convidado para ir para a União, mas eu achei que não era momento e permaneci no diário, mas o poeta na época praticamente me convocou e eu desci. Uhum. E você, no diário, você era, em 86, quando você foi convidado para o Buriti, você já era superintendente do diário, é isso? Na época, quando o Buriti me convidou, eu era editor do diário. Ah, editor do Diário da Borborema. Editor, e ele naquelas andanças, durante a campanha, parava sempre para o diário para sentir a impressão do que a gente pensava da campanha, juntamente com o Raimundo da Sora, que era o vice dele. Certo. E ao final ele foi eleito, né, esmagadora maioria de votos, e ele me convidou para colaborar com ele no jornal A União. E eu na época dei minha desculpa e disse que não pretendia vir para o jornal não, embora seria uma grande oportunidade para mim. Mas em 91, uma eleição de Ronaldo Cunha Lima, a quem eu era muito ligado, foi praticamente uma convocação. Aí eu entreguei a superintendência do diário, fui a Marconi Góes, na época que era o manda-chuva dos associados. Diretor-geral dos associados na Paraíba, e ele não colocou obstáculo de forma alguma, e eu fui para a União. Começamos naquela época um trabalho, até você participou, se eu não me falha a memória. A gente fechava a primeira página. Realmente, eu era diretor técnico, mas eu fazia questão de fechar a primeira página. Eu me lembro. E às vezes, quando eu não fechava, você fechava e a gente fechava junto. É verdade, naquela época, em 91. Ô, Geovaldo, você é pernambucano? Sou pernambucano de Escada. De Escada. E chegou a Campina como? Chegou a Paraíba como? Sou pernambucano de Escada, a terra onde Tobias Barreto fundou um jornal. Ele era o único jornalista e o único leitor, porque era em alemão. Eu cheguei a Paraíba, minha mãe é paraibana, de Piancó. Ah, rapaz, tem origem sertaneja. E ela dizia, meu pai, que é pernambucano de Vitória, a gente perturbava muito com a Paraíba. Fazia gozação. E ela dizia, meu filho, você ainda casa com a paraibana. Esse com a paraibana de Campina Grande foi tirar umas férias lá, escolar lá para o lado onde a gente morava, na GPO, bairro do Recife. E acabou que a gente simpatizou e eu acabei casando e indo morar em Campina Grande. E você entrou no jornalismo como? Eu já tinha experiência de revisão em São Paulo. Ah, você teve um estágio em São Paulo também. Aí comecei na Rádio Borborema, sendo redator da Rádio Borborema e Rádio Cariri. Certo. Diários associados também. Diários associados também. Aí depois me convocaram para o jornal. Eu escrevi alguns artigos para o jornal e eu fui convocado para o jornal. Eu me lembro de Baby Vieira, né? Não era isso? É um pseudônimo que você usava, não era? É porque na época, esse Baby Vieira foi em Campina Grande, eu era editor da Gazeta do Sertão. O jornal Edivaldo ressuscitou, que é um dos mais antigos do estado, mas estava fechado. Fechado e Edivaldo, acho que 81, ressuscitou a Gazeta e eu fui como secretário, depois fui ser editor da União, da Gazeta. E eu já escrevia um artigo sobre futebol, uma coluna Catimba. Geralmente fazia o editorial também. Para começar, fazia 2 artigos.
E tinha uma coluna de crônica que era do companheiro Chico Maria, que você conhece bem. Chico Maria. E às vezes Chico era meio devagarzinho, não tinha tempo para ele assim. Aí faltava e eu tinha que fazer uma crônica para preencher. E foi assim até que acabou. Como eu não tinha, eu escrevia Geovaldo Carvalho no futebol. Na catimba. Aí na crônica, no gênero crônica, eu botei uma foto de uma criança e botei Baby Vieira, que meu nome é Geovaldo Vieira de Carvalho, e botei o Vieira no meio. E ficou, eu sei que esse Baby Vieira agradou, que foi uma cobrança. Eu me lembro de Baby Vieira no diário. Depois eu voltei, o diário me chamou, eu voltei para o diário com a condição de escrever diariamente Baby Vieira. Essas crônicas renderam 2 livros, eu estou publicando agora acho que mais uns 2. A Pressão do Povo, mais de Campina Grande. Cadê as crônicas de Baby Vieira? Pois é. Era um estilo escrachado, variava muito. Mas isso aqui é agradável. É porque você sempre foi muito crítico, né? Você sempre teve aquele olhar assim satírico, irônico, né? Você nunca perdoou, não. Falhou e é o modo. Eu acho que não. Mas. Tu acha que não? Uma vez o Ronaldo Cunha Lima me ligou e disse: como é que você consegue fazer isso que eu não consigo? Eu disse: você me ensina a fazer poema. Era o seguinte, um soldado deu uma alteração lá em Campina Grande, pintou e bordou, e foram entrevistar o comandante dele. O comandante disse: ele é um soldado de boa conduta. Aí eu sei que eu fazia a crônica e depois botava uns tópicozinhos. E eu botei um dos tópicos: Pai nosso que está no céu, nos livrai de soldado de boa conduta. Sério. Tá vendo? Aí virou uma piada na cidade. E o Ronaldo, como é que você consegue fazer isso? Então. Com poucas palavras, uma alfinetada forte, né? Ironia. Ironia é uma arma. Vamos dizer, picardia, né? Para coluna de jornal era um nome muito usado naquela época. Uma picardia que as colunas tinham. Eu andei pesquisando nos últimos anos, só não pesquisei a União, onde tem uma crônica que eu fiz sobre, que eu espero encontrá-la um dia. 3 separados que não conseguem fazer uma refeição. Eu não achei essa crônica ainda. Aí consegui recolher boas coisas, não tudo, mas recolhi. Dá para fazer outro. Mas aqui a União, você sabe que o arquivo daqui é muito bacana e é um arquivo, eu acho que ele está digitalizado até 86. E de lá para cá só tem os livros de memórias físicas mesmo, ainda não está digitalizado. Se der uma pesquisada, se você se lembrar quando foi, pode ter certeza que o pessoal acha. Eu vou procurar. Deve ter sido na faixa de 2003, 2004, por aí. Foi, né? Ô, Geovaldo, você chegou aqui junto com o Itamar Cândido, não foi isso? Foi. O diretor técnico era eu, Itamar, o superintendente, e o diretor financeiro era Geraldo Veras, que hoje eu sei quem é Veras. O Sistema S. Uhum. Eu sei que naquela época nós fizemos um trabalho, um certo ponto meio equivocado, de qualidade, mas um certo ponto meio equivocado, no sentido que a gente queria concorrer com os outros jornais. Sim, a União Governo e concorrer com o Norte e Correio, que eram tanto privados. que o conteúdo era muito bom, e a gente tinha que manter a tradição, que a União é praticamente uma academia gráfica, literária e de jornalismo, né? Sempre. Segundo Zé Américo. Está aqui, ó. Ele diz aqui, tem uma. A primeira. Está ali uma. Primeira escola dele foi na universidade. Foi. Então a gente tinha, você se lembra, a gente tinha uma edição, nós saímos da edição, primeira edição, primeiro jornal a cor foi a União naquela época. Era um processo meio rudimentar, que a gente preparava a foto cedo, mandava para Recife para fazer a divisão de seleção, cores, né? Seleção de cores, e voltava. Foi o primeiro jornal a cor. Na época era só uma foto colorida na primeira página. Exatamente. E o conteúdo é muito bom, além do pessoal tradicional do jornal, a gente tinha uma coluna de Carlos Castelo Branco, que na época era o melhor dispensa comentário, né? É verdade. Na coluna política, na coluna política. Na análise política nacional. Teve até nos visitando na época, no jornal. E Zósimo Barroso do Amaral, a coluna do Zósimo, que tinha um conteúdo muito,
muito bom. Muito além do social, né? Muito Porque além. todo mundo achava que... Mas Osmo fez escola porque... Fez escola. Levou para ali a informação exclusiva, né? Privilegiada, econômica. De variadas áreas, tanto exatamente. econômica como política, social. Osmo foi uma referência. Foi Uma referência de um modo geral. Então fizemos esse trabalho naquela época, até eu me lembro que eu pedi para sair em 94. Eu saí, Itamar foi para a Rádio Tabajara e veio o Nonato Guedes, e eu pedi para sair, nada me pediu para dar um tempo, que eu fizesse material sobre o aniversário de Campinas. Depois disso eu saí e só voltei para a União em 2003. Não voltei logo no início, porque eu soube que pedi para não ir. Aí eu não fui da primeira equipe de Cássio. Eu sei que eu estava no Miura, ele foi lá com o pessoal comemorar a eleição. 3, 4 meses, eu sei que me colocaram lá num quadrado e intimaram a descer a serra. Aí você desceu definitivamente dessa vez, né? Desci e voltei à superintendência da diretoria técnica. Você é um diretor técnico de um jornal por 9 anos, um jornal que é uma referência brasileira, 130 anos hoje. Uma história, 130 anos. E também participamos, diretor técnico, no centenário da União. Exatamente. Fizemos até uma coleção histórica, documentando os 100 anos. É um momento que você não pode esquecer, de forma alguma. Ô, Geovaldo, você veio com... Campinas sempre foi muito ousada, né? A gente sabe que Campina Grande, Gilberto Gil disse que é impressionante a vocação de Campina para Nova York, né? Eu digo assim, como cosmopolita, como uma cidade vanguardista, como uma cidade... Aí você veio lá do Diário da Borborema, e o que é que você achava que precisava mudar no jornalismo? Você já inovou aí, trazendo nomes nacionais para a coluna política e para essa coluna especial que era de Osmo. Mas o que era que você pensava que precisava mudar na União para implantar esse projeto que você disse que foi um projeto muito bom, mas foi equivocado, ou foi na hora errada, enfim. A gente tinha que fazer alguma coisa a mais que encobrisse o que fugisse ao estigma de jornal oficial. Que é a pecha da União, né? Pecha da União. Então você tem que ter uma produção que chame a atenção de um modo que até o leitor esqueça que está lendo um jornal oficial direcionado a publicar as ações favoráveis ao governante do dia. Então, daí o conteúdo que a gente buscava, como citei o caso do Colunista Nacional, 2 colunistas, matérias importantes, grandes reportagens. Eu me lembro que a gente mandava, eu, Flávio, que era um repórter especial, fazer matérias sobre outras atividades pelo Estado, um conteúdo que fugisse um pouco ao dia a dia dos jornais tradicionais, né? De modo que tivesse um atrativo, chamasse a atenção do leitor para um diferencial. A União sempre primou por isso, né, Geovaldo? Assim, de tentar encontrar como equilibrar essa característica de ser um jornal oficial do governo do momento, como você se referiu, e cativar o leitor com alguma informação exclusiva, né? Você disse aí que mandava o Flávio viajar, né? Mas o Flávio fez grandes reportagens pelo interior, minério e outras atividades que tinha, de modo a mostrar a realidade brasileira, produtiva, inclusive histórica, do Estado, né? De um modo geral. Esse era o maior problema que você, como diretor técnico, enfrentava? Como fazer esse equilíbrio de a União ser um porta-voz, ser digamos assim, uma tribuna de defesa do governo, do momento, repetindo, e ao mesmo tempo tendo que, né, conquistar leitor e, de certa forma, ter os mesmos custos de qualquer jornal, né? Porque papel era em dólar, chapas, filme. Para você ter ideia,
tem determinadas circunstâncias que o jornal, principalmente em campanha, é utilizado praticamente como o órgão divulgador e defensor do candidato de plantão. Geralmente tem isso. Ironicamente, naquela eleição de, acho que 2008, por aí, a campanha, na qual alegaram cassação de Cássio, no processo da eleição, ironicamente, durante a campanha não se colocou nenhuma matéria política no jornal. Apenas eu tinha uma coluna, e em algumas colunas eu rebatia alguma coisa. E acabou, dois motivos, uma das cassações, alegaram que o jornal trazia conteúdo político. Não era na totalidade do que de anos anteriores. Mas faz parte da história da União. A União sempre teve isso, tanto que a gente sabe de inúmeras vezes, né, se recorreu à justiça para contestar o papel da União. Como instrumento político do governador. Do momento, né? Seja ou não. Às vezes dão sorte que você, na realidade, parar e pensar, o motivo da cassação naquela época não tinha motivo. Não tinha motivo. Não, diante da realidade, não tinha. Eu nunca esqueço que o presidente, quando acabou a sessão, decretaram a cassação, alguém perguntou, presidente, e o governador assume, o outro assume quando ele... Aí o presidente do tribunal disse, logo. Aí foi que o advogado, se eu não me engano, Vital Zico, disse, não, até tem recurso. Tanto que houve quase um ano de protelação para que se consumasse de fato a sentença. Uhum. Mas, Geovaldo, além do jornal, como diretor técnico, você tinha uma preocupação com a gráfica, você tinha preocupação com a editora também, não? Ou você estava mais direcionado só para o jornal mesmo? A editora geralmente ficava mais a cargo do diretor o diretor geral, o outro diretor. E eu cuidava mais dos projetos de redação, de qualidade, de posicionamento pessoal, tudo com relação ao jornalismo mesmo. Ao jornalismo mesmo. E a gente, nessa questão, a gente tem um bom material humano, além dos nossos colaboradores, que tradicionalmente são nomes de peso. Nome de peso, principalmente na área da literatura, na cultura de um modo geral. Nós temos o Correio das Artes, que é uma referência nacional. Uma referência nacional. Muitos procuram a União para pegar o Correio das Artes no final de semana, né? Eu lembro bem que a gente chegou a instituir, Linaldo Guedes era o editor de cultura, instituímos o troféu Correio das Artes. Parece que 3 ou 4 anos vingou, depois não sei o que foi feito. Geovaldo, eu me lembro que a sua direção à frente da União, a União era em Jaguaribe, a redação. Aqui era no distrito e era em redação. E depois juntou tudo para cá. Em 90 e 94, a redação era lá em Jaguaribe. Aqui era oficina, administração e tal. Mas quando eu voltei em 2003, a redação já era aqui. Mais lógico, né? Tudo concentrado, tudo mais perto. Uhum. E foi, inclusive, durante a gestão de vocês que a União iniciou o processo de digitalização, né? De transformar, de botar computador para a produção dos textos, para o trabalho de diagramação. A digitalização, que era um choque, né, para quem vinha de máquina de escrever. Aquela pesadona ali, né? Eu, que jornalismo, peguei máquina de escrever, peguei telex. Exatamente. Quando chegou o fax, já era... Principal, você veja o tempo do diário, volta no Diário da Borborema. O Diário da Borborema tinha 2 malucos. Como não tinha oficina, era rodado da oficina do Jornal Norte, associado também. Então saíam 2 malotes, saía um de 1 hora, aliás, 3, um de 1 hora, um de 4, e o último 6 horas que fechava, você tinha que fechar a primeira página até 6 horas para não perder o ônibus. E desceu o outro, trazer para o norte para ser rodado, no outro dia eu levava o jornal para lá. Ou seja, hoje
teríamos todo o aparato tecnológico para mandar o material e vice-versa. Você se lembra que houve uma época em que o Diário e o Norte eram impressos no Diário de Pernambuco e já ia tudo via, né, digitalização. Mas eu digo assim, o processo de informatização da redação, de trazer computadores para repórteres utilizarem na produção de suas matérias, para a diagramação das páginas, com o fim daquele diagrama de fotolito, essas coisas, começou com vocês, não foi vocês que montaram aqui? Acho que foi depois de um certo tempo foi que começou, porque inicialmente eu me lembro que só tinha um computador aqui que ficava com Eva ali na corredor, não era? Trabalho ático na área administrativa. Depois veio o processo e a gente foi se livrando da... E você estava contando aí que você foi o primeiro editor quando o Jornal da Paraíba passou para... Passou de tabloide para estande. Tabloide para estande, foi. Aí você lá também viveu uma experiência de digitalização, né? De uma, digamos assim, redação informatizada. Foi. Redação. Já veio para cá então? Já vim para cá já... Nessa segunda vez, né? A gente desenhava a página no próprio, o layout da página logo no próprio computador, era um processo. Para mim já era uma mudança, porque eu já vinha do sistema arcaico, mas está um negócio, a nova tecnologia está aí para você enfrentar. Ou você se adapta... Ou vai ser engolido por ela. Vai ser engolido por ela. Não tem muita alternativa não. Você, inclusive, como você disse aí, que veio do tempo das máquinas pesadas, né? Depois do telex, depois do fax, depois do computador. Como é que você viu essas mudanças tão rápidas? Né? Eu era correspondente do estado de São Paulo em Campina Grande, e eu passava meu material para o telex. Ia para lá, gravava uma fita, depois soltava a fita e... Vai sair certinho, tudo direitinho? Quando precisava foto, eu pedia ao fotógrafo, ele passava por telefoto, aquelas máquinas que ficavam rodando. Hoje o pessoal novo não conhece isso, mas para eles seria uma aberração hoje, né? Aquelas antenas imensas para captar o sinal, né? Tanto quando eles enviavam as fotos nacionais e internacionais, quanto a gente mandava para lá. E a qualidade não era boa, não era não. Como você hoje mandar uma foto digital, né? Digital, você manda pelo computador, ligeirinho. Recebe lá, tá com a mesma qualidade. Muito diferente. Você é do tempo do curso de tilografia, que a gente dizia, né? Também. Tu digitava com os 10 dedos? Não, nunca digitava. Era catador de milho também? Não. Não, nem tanto. Né? Era meio catador, mas um pouco rápido. Sei. Mas não era dos 10 dedos, não. Mas eu digo assim, mas você, né, é um dos que pode dar um testemunho de um período que durou muito tempo, que foi o período com a máquina de escrever, depois foi o período que chegou o computador, mas nesse tempo teve fax, não teve telex, teve fax, radiofoto, né? Depois tinha aquela foto que parecia um fax, com um scanner, né? Que saía as... Alguns privilegiados ainda pegaram a máquina elétrica, que era... Sim, a IBM, né? A IBM. Que tinha aquela esfera, que você quando precisava botar um negrito, aí tinha que trocar a esfera para botar um negrito, né? Eles caminhavam um pouco para o automático, não sei, automático. Aí... você digitava, né? Enchia um HD deles lá naquela época e depois você soltava, ela fazia toda a... Foi isso que me salvou uma vez. Foi? Quando eu entrei na academia de letra. Eu ia tomar posse à noite, bati o discurso, deixei em cima da mesa e fui tomar banho. Aí deu um vento. Levou. Aí a secretária da casa foi limpando tudinho, aí chegou umas folhazinhas. Isso aqui não vale nada, tá no chão? Levou. Quando eu cheguei, cadê as folhas? Eu disse, não, esse papel no chão eu joguei fora. Aí a gente precisa botar, apertar na memória e... Aí foi o que salvou. Se fosse naquela normal... Mas aí, me diga aí, como você, como um cara sensível, um cara do jornalista, um cronista, né? Quer dizer, com uma pessoa que vê com outros olhos a realidade que está se desenrolando, como é que você acompanhou todo esse salto tecnológico e que ocorreu em poucos anos, né? Não é assim se tiver um intervalo entre tempo no trabalho, você vai sentir. Mas se você tiver direto, você estou com uma máquina, tem isso aqui, venha treinar aqui que agora vai ser assim.
você vai aos poucos e depois acaba dominando. Você não pode querer ignorar o novo. As tecnologias estão aí para ser utilizadas e facilitar a vida. É como hoje, você vê que há anos, séculos, diziam que o rádio ia acabar após a televisão. Chegou a televisão, para quem vai ouvir mais rádio? Passado esse tempo todo, você vê o rádio hoje, nós estamos na era da integração de plataformas e o rádio é fundamental. Hoje o locutor de rádio, antigamente o locutor ia até com uma camisa, uma bermuda, porque ninguém está vendo ele. Hoje não, ele tem que ir mais ou menos composto, porque ele vai ter a rádio dele transmitida no YouTube, né? E outros streams, olha lá, tem que estar composto. E o rádio, qual é a base? O rádio, continua a base. A propósito, Geovaldo, dessa sua conversa, eu me lembro de uma frase de um ex-editor do famoso jornal francês, como é, rapaz? Figaro, eu não sei, não me lembro. Mas o nome do diretor... Le Monde. Le Monde. O nome do diretor era Jacques Fauvert, que ele disse, né, que os meios de comunicação não se conflitavam, mas se complementavam. Né? Que o rádio anunciava, a televisão mostrava e o jornal fazia a crítica. Isso já lá no final dos anos 70. Aí você vê, hoje é como você diz, né? O rádio, você faz o programa do rádio, já vira um podcast que está na internet, que chamam a live, que não sei o quê, que ppp, e tudo se complementando, tudo interagindo, né? E você, como é que se diz? Convergindo as plataformas. Conversão das plataformas, a integração geral, né? Dando maior amplitude dentro do parâmetro você tem uma rádio aqui, tem tantos ouvintes, mas você tem um ouvinte, tem alguém que não está ouvindo rádio, mas está te acompanhando no YouTube, no computador, na televisão. Quer dizer, amplia muito o alcance daquela informação. Mas, Geovaldo, me diz uma coisa, voltando aí a essa história, você começou como revisor, aí de repente começou a ser redator, e é de um tempo em que a informação precisava ser checada, era apurada. Aí, de repente, hoje, você está testemunhando uma velocidade da informação que praticamente dispensa a apuração. Você bota na rede social o que você vê e o que você interpreta, e daqui a pouco já chega uma informação nova que mudou aquela visão que você teve ou aquela interpretação, e você já faz uma correção e já muda, e isso se abandonou, de certa forma, um dos pilares do jornalismo, que era a apuração, era outra versão. A apuração. É a questão da responsabilidade, né? Tem que ter responsabilidade na hora de emitir informação. Hoje se amplia muito, até gente que não é jornalista entra, coloca um blog, pega uma informação, reaproveita uma matéria que não é verídica e amplia o que eles chamam de fake news, né? Agora, isso na velocidade da informação de hoje, que é acentuadamente muito superior ao passado. Para você contornar, diminuir os efeitos de uma informação errada, é impossível. É impossível. É preciso muita responsabilidade naquilo que se vai divulgar. Inclusive aquela construção literária que diz, né, que você pegue uma certa quantidade de pena, sopre e deixe as penas se espalhar e depois tente apanhá-la. Tenta apanhá-la. Você não vai conseguir apanhar tudo, né? Vai pegar diz que é a mesma coisa com a informação. Depois que ela se difunde, você não vai atingir as mesmas pessoas. E o mal que faz uma informação errada, você tem que ver a dimensão do que vai atingir, né? O que vai atingir? Que prejuízo vai causar a alguém quando a informação é errada? É muito perigoso. Nesse tempo seu de diretor aqui da União, você teve algum problema com justiça, algum problema político, assim, que você
enfrentou por conta do posicionamento da União. Se você falou com a história de Cássio, né? Esse problema de gás, da questão de gás. Mas a minha vida toda como jornalista, eu fui daqueles que dizem que eu batia um pouco pesado, eu nunca tive problema com a justiça. Nunca teve problema com a justiça. Pessoalmente, nunca respondeu a um processo? Tive uma conversa com o juiz uma vez, a única vez que era esse juiz até falecido, e ele fez algum negócio lá, deu uma sentença, deu alguma coisa, que eu achei que contrariou. E eu, naqueles famosos tópicos que eu botei, nem todo rito será lembrado pela matança de judeu. Ele entendeu que foi com ele, né? Sim. Aí, através de um amigo comum, a gente conversou. Hitler Cantalista, né? Hitler Cantalista. Gente muito boa. Ficamos amigos. E era de esporte também, né? Era. Gostava muito. Ligado a esporte. Comentarista e tal. Mas, Geovaldo, eu me lembro de uma coisa que foi no período da sua, eu acho que foi na sua segunda gestão como diretor técnico, que foi um episódio que Babi era a editora e um colunista da União chegou a ameaçá-la com um revólver, né? E você proibiu o cabo de entrar na redação de novo, não foi? Que ele parece que levava o caderno 2 do Jornal de São Paulo e no outro dia de manhã, quando era na hora de pautar, de discutir, não tinha. Parece que eu ouvi isso, mas eu não estou lembrado quem era, não. Uhum. Eu me lembro que eu tive uma disposição com um menino até falecido, porque ele queria, ou ameaçou, uma revisora, digitadora. Me parece que ele tinha uma coluna e eu tive que agir forte. Uhum. Mas esse Babi não estou lembrado, não. Que parece que ele... Mas eu conheço, esse rapaz até faleceu, era colunista. No caso de Babi, ela contou aqui nessa mesa aí, onde você está. Ela não citou nomes, pediu para não citar, até porque esse colunista também já tinha morrido. Mas ela disse, chorando aqui, que... então deve ter sido esse caso. Foi um episódio muito constrangedor, que ele entrou na sala dela e a abordou, e antes de abordá-la, porque que ele não estava podendo pegar os cadernos 2, que eram os cadernos de cultura dos Jornais do Sul, ele colocou um revólver em cima da mesa. Ela contou aqui. Foi isso mesmo, eu me lembro. Foi isso mesmo. Acho que o episódio foi esse mesmo. Foi isso mesmo. E aí, diante de uma situação dessa, o cara não tem o que discutir, né? Tem que tomar a providência. Tem que tomar, porque se você faz vista grossa, é um ato de covardia, você não está amparando o seu subordinado. Além de você estimular que a violência, outro deve fazer. Né? Aumente, né? Mas, Geovaldo, falando um pouco ainda dessa história que você disse, da concorrência entre os jornais, que se primou por fazer da União um jornal que pudesse competir sem deixar de divulgar o governo. Alguma ciumeira nos outros jornais, algum problema? Chegou a ter alguma dificuldade, porque a União, por exemplo... Sentiu que tinha alguma coisa... Eu me lembro até que a gente teve um ano, que a gente foi o primeiro a colocar o caderno de aprovado no vestibular na rua. Primeiro de que Porque a vida toda era o Norte e o Correio, aquela concorrência, né? Colocamos aqui, na cidade, na orla. Aí sentiu o peso da coisa. Senti assim. Outra coisa, a União sempre foi muito bem vista do ponto de vista da crônica da cidade, das artes, como você já citou aqui, o Correio das Artes. E qual foi o olhar de vocês para essa área? Vocês investiram em algum projeto especial? Correio das Artes, você disse que criou um troféu de arte, né? Troféu. Por vários anos foi entregue através de uma votação, ou se destacava em determinada área. Linaldo, na época, era o editor de cultura e a gente tocou esse projeto, mas depois, não sei, acabou, não sei. Era uma forma de incentivo, né? E a União, em termos de cultura, tem os melhores colunistas.
Se pega uma edição da União ainda hoje, quer dizer, vê a qualidade dos textos, quem escreve, quem assina, né? Dá deleite na leitura. Essa tradição da União que foi forte e continua mantendo a tradição. E, aliás, isso, de certa forma, é o que mantém acesa a chama do jornalismo. Exatamente. Né? Você procura dar a informação a partir de sentimentos humanos ou de invenções, criações humanas, como a literatura, né? Como a literatura, você vê quantos comentários você tem o livro de Gonzaga Rodrigues, que é outro mestre da União também. Estava lendo aqui alguns comentários sobre o livro dele. Você tem o material e outros intelectuais dissecam aquilo ali, ampliando seu leque de visão sobre uma obra, né? Isso, a União é mista em fazer. Outra coisa foi casa de muita gente, né? Zé Américo, Celso Furtado, Vladimir Carvalho, e foi Sérgio de Castro Pinto. Sérgio de Castro Pinto, grande nome. Berço formou gerações passadas e continua formando, né? Eu costumo, inclusive, desenvolver um raciocínio que diga assim, olha, a imprensa chegou ao Brasil em 1808, com a vinda da família real. A União é de 1889, né? Então você veja, 1800 e a União é de 1893. 93, Então você veja, 80 e poucos anos depois. Em 1993 fez os 100 anos naquela centenário. Aí você hoje estamos com 130. Aí você, dia 8 de fevereiro, né, se eu não me engano. Foi. Aí você veja, a imprensa chegou em 1808, 80 e poucos anos depois, 89, eu acho, pela conta aí. Não? A União foi criada. E você veja, então, se a gente fizer um raciocínio amplo, que o Brasil foi descoberto em 1500 e que a União tem 130 anos, 25% da história do Brasil passaram pela União, por aí. E se fosse levar em conta que foi de 1808 para cá, com a vinda da família real, quanto tempo, né? Então, o papel da União, não só para Paraíba, mas para o Brasil, os números demonstram. A União, se eu não me engano, me parece que é o segundo jornal mais antigo. Mais antigo, né? Tem o Diário de Pernambuco. O Diário de Pernambuco é jornal para 180 anos, por aí. Não sei bem, mas é 180 anos, por aí. Mas a União se não for o segundo, é o terceiro. Mas e como é que você avalia esse patrimônio, essa instituição cultural, assim, com esse... É um dos motivos, veja bem, até que eu digo, você tirar a edição física da União é matar parte da história, né? Mesmo que ela vá para a era tecnológica, por isso que a União é um patrimônio do Estado, foi e continuará sendo, né? A memória viva do que foi feito aqui, em tudo geral, principalmente na política e na literatura. Então, é uma chama sempre acesa. E é um custo assim, cultural, um custo político muito grande se pensar em qualquer coisa, como você disse aí, de suspender. O peso, né? Não é um simples jornal que sai. É um simples jornal. Você veja que na Paraíba, nos últimos anos, fecharam o Jornal da Paraíba, o Norte, Correio da Paraíba, Diário da Borborema, e você veja Gazeta do Sertão. Gazeta do Sertão. E olha, o Diário da Borborema foi o único jornal da cadeia de jornais dos diários associados fundado por Chateaubriand, porque Chateaubriand construiu a cadeia dele todinha comprando. Comprou o Norte, comprou o Diário de Pernambuco, comprou o Jornal do Comércio, comprou a Noite, Alagoas, em todo canto ele tinha o Povo, no Ceará, tal, em todo canto, liberal, aquele imparcial no Maranhão, em todo canto ele tinha um jornal, mas que ele comprava. O único que ele fundou foi o Diário da Borborema. Diário da Borborema. Né? E hoje a gente só tem a União. O Diário fechou. Deixou a edição, nem a edição online tem, né? Nem o Diário eu soube que a Gazeta do Sertão, o pessoal
do acervo, que toma conta do acervo da Bolsa de Mercadoria, ligada a Edivaldo Ó, está pensando em Resgatar isso. Né? resgatar de forma online a Gazeta do Sertão. É um jornal mais antigo da Paraíba. Mas, Geovaldo, do alto da tua experiência aí, do cara que começou pela revisão e que foi para a rádio e que chegou no jornal e foi cronista, foi editor, foi diretor, como é que você vê assim a perspectiva do jornalismo, né, para frente com essas tecnologias que tornaram qualquer um repórter? Eu vejo preocupação. Você não dá para distinguir o jornalismo do o aproveitador que bota, não tem noção do que é jornalismo, bota um blog, bota uma coluna online e começa, sei lá. Hoje está muito diferente o relacionamento entre jornalismo e os demais órgãos. Você bota, eu me lembro determinada vez, eu fiz um programa de televisão na TV Borborema de Campina Grande, programa para entrevistar políticos. Poucas vezes eu saí para almoçar com um político depois de uma entrevista. Não sei se eu tivesse muita intimidade com ele, mas não quero generalizar, mas a gente sabe o que ocorre hoje. Qualquer espaço em rádio e televisão custa caro. Eu não sei até que ponto vai a independência de quem pratica o jornalismo desse jeito. Nosso colega Wellington Farias disse que hoje em dia está um perfil muito diferente, porque o jornalista continua sendo jornalista e tem uma turma aí que anda com um talão de nota fiscal na mão e um gravador na outra. Exatamente. Isso é horrível. Denegre a própria classe e cria uma imagem, né? Horrível, né? Horrível e macula a informação, né? Se eu cobro para você me dar uma entrevista, lógico que eu não vou querer extrair de você verdades ou conteúdo que lhe deixe em mau lençol. Passa a ser um negócio e não uma prática social, né? E jornalismo é sacerdócio, não é negócio. Pois é. Dá até rima, né? Mas não dá para você confundir. Você, de qualquer maneira, acredita que o jornalismo será preservado? Sempre haverá necessidade de alguém que... Sempre haverá, porque se sabe quem é do meio, sabe quem é quem, né? Pela qualidade da informação, pela postura... Pelo texto mesmo, né? Pelo texto, pelo conteúdo. Você pega texto na internet hoje parece que basta a foto ou o vídeo para não dar. Dispensa texto, né? Hoje não. O texto de hoje não precisa ser longo, mas precisa ser conciso, direto. Regras, desde o tempo da gente, exatamente, né? Exatamente. Funcionam, né? Não adianta você querer fazer diferente, não, que... E para a informação ter credibilidade... A tecnologia avançou, mas os princípios continuam. E a forma como você aborda, como você constrói a informação ali, a forma de divulgar a informação, continua sendo fundamental. Se você mancha uma reputação, inclusive a sua, se não tiver dentro desses princípios aí que você... Né? Exatamente. É muito perigoso. A proliferação de blog, de jornais online, de toda sorte. Óbvio que você tem uma cidade do interior, tem que ter um informativo da comunidade, tudo. Mas é blog de todo jeito, você não sabe qual é a formação que ele tem, qual é o interesse, muitos com interesse, né? Isso que é o pior. Você falou isso da nota fiscal, eu não conhecia, né? Pois é. Mas... E você veja, do mesmo jeito que ajuda, por exemplo, porque você sabe que hoje há especialista em tudo. Você quer saber por que é que a sua pestana direita bate mais do que a esquerda. Então tem um médico, um oftalmologista que vai informar isso. Você quer saber por que é que um produto que sempre foi parâmetro na economia, como o ouro, está perdendo espaço para uma criptomoeda. Tem um especialista que fala sobre isso. Você quer saber por que é que o cachorro está lambendo a pata direita e não está lambendo a pata esquerda.
tem um especialista sobre isso. Enfim, quer dizer, além do fato de que você vai ter pessoas que estão tecnicamente preparadas para responder perguntas que antes não havia especialista, há a necessidade também de disseminar informação publicamente para que a sociedade tenha acesso. E aí a gente acaba esbarrando. Às vezes não é o especialista e às vezes não é o jornalista. A diferença de um para o outro é que o jornalista sabe, vamos botar entre aspas, o que é de interesse da maioria, o que interessa como informação pública. E o outro é mais específico numa informação que diz respeito a casos especiais. Mas aí no meio de campo está entrando aquele pessoal que vê um fato, não sabe nem o que foi que houve direito, aí fez uma imagem no celular e bota, e aquela informação fica ali como algo boiando que ninguém sabe exatamente o que é que significa. Daqui a pouco é preciso que um jornalista vá atrás para explicar? É um mal que faz. Veja bem, se ultimamente a polícia tem descoberto muitos falsos médicos. Venda de charlatões. Um falso médico pode, num erro, tirar a vida de alguém ou causar grandes prejuízos físicos para essa pessoa. Da mesma forma que um despreparado exercendo jornalismo pode causar um mal a uma pessoa, a honra da pessoa, a levar pessoas a equívoco, sérios prejuízos. Então é preciso que isso seja visto. Não é dizer assim, reserva de mercado, mas tem que ter um mínimo preparo e caráter para conduzir uma informação dentro do que se prevê os princípios do jornalismo. E que papel você acha que está reservado, por exemplo, a um veículo com a tradição de 130 anos, com digamos assim, a responsabilidade de ter sido uma escola para nomes como o nome de Zé Américo de Almeida, mestres como Gonzaga Rodrigues? Quer dizer, que papel está reservado a essa instituição do jornalismo impresso diante dessa... Manter a tradição e os princípios, mostrando como se faz o verdadeiro jornalismo. Porque a conduta tem um negócio. Conduta, falar não adianta. Conduta estimula, a conduta bem feita estimula a se seguir, né? Quando se quer acertar. Se tiver má índole, não, vai continuar errando. Acho que deve-se também promover debates sobre jornalismo na atual realidade. Cabe isso aos órgãos representativos da classe, né? E as próprias publicações, no sentido de criar debates e publicá-los. E a própria integração com a universidade. Né? Aliás, você é um cara que pegou essa migração do jornalista de batente para o jornalismo vindo da universidade, exatamente. Não é isso? Eu tinha estudado, a princípio, letra, mas tive que fazer. Na época nem precisava para ser jornalista, mas eu fiz comunicação na Universidade Estadual, depois eu virei professor de lá, já me aposentei, e de modo que você não despreze a formação acadêmica. Formação acadêmica. É imprescindível, não tanto assim no aspecto de velhos jornalistas que tiveram uma formação de batente, com responsabilidade, com lisura, com zelo pela profissão. Mas o que eu falo, o que eu combato é o oportunismo da era da tecnologia. Era um oportunismo. Antes da tecnologia, você não tinha nenhum preparo, fazia um jornal, o leitor ia pegar esse jornal se quisesse. Era a opção dele. Mas ele podia abrir o computador, o celular e ter lá a informação errada, fake news, uma chantagem, sei lá o quê. Você não pode evitar. Geovaldo, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui no nosso programa, nesse projeto que a União tenta resgatar essas histórias de personagens que passaram por aqui, que colaboraram com ela, e
Se você quiser acrescentar alguma coisa que eu me esqueci de perguntar, algum dado que você gostaria de frisar. Então, agradecer pela oportunidade de voltar a essa casa, é um prazer encontrar, rever velhos amigos, né? É um prazer passar por aqui, contribuir com o projeto da União e que ela seja eterna. Olha aí, tá vendo? Geovaldo Carvalho, muito obrigado pela sua presença aqui na União e a você que nos assiste, o nosso agradecimento e até o próximo episódio de Memórias da União.